um projeto que eu gosto muito. Eu, nesse caso, fiz o projeto, as ilustrações, em contato direto desde o começo com o designer gráfico do livro. A gente foi chamado junto para fazer esse livro para a Editora do Brasil. O designer é o Celso Longo, e foi assim, a Editora do Brasil chamou a gente com o texto em Word, com o texto do livro em Word, e chamou a mim perguntando se eu faria o design gráfico e as ilustrações, e eu, no caso, falei exatamente isso que eu falei para vocês agora, que eu não me sentia, eu acho que tem gente muito melhor do que eu para fazer isso, e a gente entrou em contato com o Celso Longo e acabou fazendo essa parceria. E o legal foi que foi feito realmente desde o começo. E o livro é um livro chamado Maria Mudança, é esse livro aqui. A história dessa menina, essa menina ela gosta de mudança, por isso que ela gosta de mudar as coisas, ela gosta de, enfim, fazer coisas diferentes e tudo mais, por isso a brincadeira com o nome de Maria Mudança. E o autor o autor queria que essas mudanças existissem no livro, fisicamente. Então, ele queria que o livro virasse de direção, de leitura, ele queria que tivesse texto em espiral, ele queria que tivesse texto que começasse pequeno e ficasse grande, ele queria um monte de firula de texto e um monte de coisa assim, porque ele queria que o livro fisicamente reproduzisse as mudanças da menina. Conversando com o Celso, e mesmo eu concordando com ele, a gente queria que essas mudanças, então, existissem para corresponder a essa expectativa do autor e da editora, mas a gente julgava que essas firulas, essa coisa do texto que vai em espiral, do livro que você lê em espiral porque está fazendo um vento, a gente ficou pensando juntos como isso poderia ser resolvido em termos de ilustração e tudo mais. Então, a gente propôs 5 cores aqui. Então, a gente chegou nessas 5 cores, que são essas centrais, o rosa, o roxo, o verdinho, o outro verdinho e tal. Eu somei a elas um azul e um cinza, usando esse multiply, e sempre o preto. Então, isso foi o conjunto. Então, a gente, lendo o texto, a gente identificou esses 5 blocos de ação, de situação, 5 pontos marcados onde poderia existir essa mudança. E a gente achou que seria interessante, então, que todo o ambiente de cor das ilustrações, porque esse é um livro que é totalmente ilustrado, todas as duplas são ilustradas, então a gente entendeu que uma das formas da gente manter essa presença das mudanças fisicamente seria também, inclusive, pelo ambiente das cores, as cores das ilustrações. Então, a gente identificou esses 5 blocos, o Celso propôs essas 5 cores centrais, eu vim com essas outras 2 cores mais o preto, que então, essas 2 cores mais o preto aconteceriam ao longo de todo o livro, portanto, iam dando a base, enfim, a harmonia geral, mas o geral da ilustração ia estar sempre baseada em uma dessas cores nesses blocos. Aí a gente foi lá e fez a primeira coisa que a gente apresenta foram rascunhos, né? Então, tinha uma parte dos rascunhos que já estava finalizada, por exemplo, aqui começaria, né, na folha de rosto. Isso é como eu apresento, aqui dentro, eu sempre apresento alguma final. Então, essa, por exemplo, é uma final, ela não é totalmente final, ela ainda é rascunho, mas ele é um rascunho mais redondinho para eles entenderem. Então, qual que seria essa lógica das cores? O Celso vinha com o texto estava nessas caixas dessas cores, que traziam bem forte essa presença dessa cor, e essas caixas elas funcionariam de forma independente. Então, mais do que ter o lugar do texto, a mancha de texto, aqui vai o texto, aqui vai o desenho, essas caixas elas funcionariam de uma forma mais flutuante na página, em que eu mesma poderia mexer isso e colocar mais perto do desenho, longe do desenho, pôr para cima, pôr para baixo. Por quê?
nesse caso, por exemplo, essa primeira dupla começa com esse personagem em branco, ele é o narrador. Então, tem algumas coisas que são umas falas, ele está falando dele, ele está falando frases. Então, tinha uma coisa dessa brincadeira de poder aproximar as caixas de texto da boca do personagem, portanto, era uma fala do personagem, um pouco essas brincadeiras. E isso a gente foi fazendo junto, justamente, né? Foi entendendo junto. Essa é uma dupla que também foi para aprovação, ela já estava finalizada, que é essa dupla inteira tinha apenas esse textinho, que é uma fala do tal do narrador, desse personagem narrador. Então, a gente chegou meio nessa solução juntos. O Celso veio, ele determinou a fonte, o tamanho dessas caixas, toda essa forma de passear isso, de que isso poderia passear, as cores. E aí eu falei, então tá, peguei as outras cores, somei em cima das cores que ele propôs e comecei a passear com as caixas de texto pelo desenho. Algumas coisas a gente não conseguiu evitar. Então, por exemplo, isso aqui ainda está na fase do rascunho. A gente queria, já com essas coisas, todas as mudanças essas tais mudanças que o autor queria tanto, fazia tanta questão, a gente achou que já estaria contemplado assim, e o livro poderia ter a ordem normal de leitura. No fim, não foi o caso, o autor não abriu mão de algumas inversões de leitura. Então, por exemplo, isso aqui, depois eu vou entrar no PDF final, mudou, aí a gente bateu o pé, eu e ele, contra uma coisa que ele queria que invertesse de ponta cabeça mesmo, aí mudava a ordem, não teve jeito, foi de ponta cabeça, então mas minimizou, porque nessas a gente foi, então, criando um ambiente que tinha essa coisa das cores que iam pontuando. Então, por exemplo, né, aqui, depois se você olhar o textinho que está dizendo, a próxima página já estará um tantinho modificada. Então, vira a próxima página, muda essas caixas de cor, muda o geral, né? E aí isso foi apresentando. Então, em algumas situações ela some no desenho, em algumas situações ela sai do desenho, né? Então, isso é um pouco só um exemplo. Isso, assim, é como eu apresentei em termos de rascunho. Apresentamos o projeto inteiro, com todas as divisões de cor e tudo mais. Aí, uma vez aprovado o esquema, eles gostaram, tinha esses ajustes que eu estou falando e não sei o quê, aí a gente vai para uma finalização. Mas então tinha essa coisa que a gente trabalhando em conjunto fez com que eu não tivesse que trabalhar com uma mancha de texto e um desenho em volta dessa mancha de texto. E as cores que estão no texto vão para o desenho, foram decididas juntas, e eu acabei criando as páginas de uma forma que acaba ficando mais fluida, e isso já estava incorporado no desenho, no projeto gráfico, porque, supondo, naquele exemplo que eu falei, como geralmente acontece, o Celso, se eu não conhecesse ele, e ele tivesse sido chamado em paralelo para fazer esse projeto, muito provavelmente ele faria uma mancha de texto, separaria o texto nas páginas, seguindo a indicação do autor e da editora, ia me mandar um PDF de fundo branco com a mancha de texto aplicada, por mais que ele colocasse mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo, mas ele ia fazer isso e eu ia ter que ficar contornando ou tentando englobar essas manchas de texto que, nesse caso específico, faz muita diferença elas estarem juntas ou não. Inclusive, porque elas acabaram me pautando várias vezes aonde eu colocava o desenho, cada desenho, aonde eu colocava a mancha de cor, aonde eu fazia, aqui, por exemplo, a cena, a dupla que eu falei que é invertida, né? Mas, inclusive, é isso, aonde eu pintava cada coisa, por exemplo, aqui eu vou pintar a parede de roxo, porque toda a linha da esquerda da pauta das caixas de cor dos textos vai sumir nessa parede que é exatamente da mesma cor. Então, esse texto vai sair dessa parede. Aqui eu vou colocar uma cor contrastante porque eu quero que esse texto apareça. Aqui eu vou puxar a base roxa até o texto porque eu quero que saia desse texto. Então, isso, no fundo, eu fui trabalhando junto com essas possibilidades de texto, né? Então, assim, meio alinhado na porta da casa do fundo, que é da mesma cor, né? Isso, e eu acho que isso deu uma graça para a página, né? Para as páginas, que é muito diferente de outros livros que eu já fiz infantis.
porque justamente é isso, o texto passeia, o desenho incorpora, né? Então, e essa coisa que a caixa de cor, a caixa de texto está sempre numa cor, essa cor acaba sempre sendo a cor base do desenho, então ela às vezes some, às vezes não some, e se acaba criando essa situação de ambientes completamente diferentes. Mas aqui, por exemplo, é uma dupla que eu acho que tem... É isso, se isso viesse uma mancha de texto, eu ia estar completamente amarrada num desenho e que daí começa uma coisa, bom, mas daí também, se eu quisesse mexer nesse desenho, aí eu mexo no projeto. Então, aqui não, aqui estava essa coisa, o Celso me mandou essas caixas de texto. Óbvio, os parágrafos, eles eram um bloco único, tanto que você vê que não, né, cada parágrafo é um bloco, se ele for andar, ele anda em bloco, né, tinha uns parâmetros assim, mas, de qualquer forma, esse livro, ele deu essa possibilidade, e eu acho assim que é um projeto muito feliz. Eu sou, aqui também, que ele está falando de quais são os bilhetinhos que a história é muito bonitinha, essa história. Essa menina, ela gosta de mudar as coisas, ela resolveu andar pelo outro lado da rua, e ela andando pelo outro lado da rua, ela reparou nessa casa que tinha um monte de coisa. E aí ela fala com as vizinhas, né? Isso é um acumulador. E ela fala com as vizinhas, ninguém gosta desse cara, e ela fica pensando em falar desse cara e tal. E aí, um dia, ela esquece a mochila lá, porque ela se assusta porque o velho sai de dentro, ela vai ter que ir lá falar com ele por causa da mochila. E ela começa a encasquetar e passar na frente, passa um tempão na frente da casa dele e tal, não sei o que lá, e deixa uns bilhetes. Então, né, aqui aí tem o bilhete. E aí também tinha uma preocupação que a gente também decidiu isso junto, mas que assim, o desenho incorpora o texto, mas ele nunca faz parte do desenho. Então, assim, aqui, esses bilhetes, eu acho que dá para entender isso bem, assim, eu estou desenhando porque o texto está aí, mas eu não estou fingindo que o texto é o desenho. O desenho está... Então, a gente ficou brincando com isso o tempo inteiro. E, inclusive, pensando nessas páginas, né? Aí é uma parte minha da ilustração, a cor, não cor, o fundo branco, o fundo não branco, onde tinha, né, onde a cor entra mais, onde não entra. Aqui muda de novo. Então, tem um outro azul aqui e as coisas começam um outro azul. Enfim, até o final que vai para o verde. E aí termina no verde, e daí as páginas que são, sei lá, as biografias, a página de abre, a folha de rosto, esse tipo de coisa, aí eu misturei todas as cores. Mas, enfim, eu separei especificamente esse, porque, e aí, assim, aqui tá ele é um livrinho de um formatinho bem simpatiquinho, quadradinho, e essas coisas aí, justamente, o formato, o papel, o tipo de impressão, né, o tipo de papel de capa, fosco, papel sem brilho, né, esse tipo de coisa, isso tudo foi decidido daí pela parte do design gráfico, pela parte do Celso, diretamente com a editora, porque daí a editora às vezes tem limitações. Então, aí entrou nessa parte do design gráfico e justamente ele decidiu, junto com a editora, as possibilidades de orçamento, de produção, enfim, produção gráfica, esse tipo de coisa, mas também de acordo com o desenho, as cores, o tanto de desenho, se ia ter página muito cheia, se não ia. Então, assim, essa conversa, como os desenhos iam aparecer na página, no papel, né, mais brilhante, menos brilhante as cores, os contrastes, né? Então, como isso ia acontecer. Então, eu gosto muito desse projeto, porque ele é para uma editora muito... A editora do Brasil é essencialmente de paradidático, de livro, assim, que é para grande saída, para grande público, para venda de massa, para venda para escola, para venda para governo. Ele é um livro, ele é uma editora que, apesar das pessoas serem muito simpáticas e terem um cuidado com o trabalho, ele é uma editora dessas, assim, meio toque de caixa, assim, é uma coisa que é para fazer, para vender, para governo, tem que funcionar, tem que entrar no plano de leitura, tem que... mas, assim, é bem cuidadinho dentro desse conjunto de características. E o texto, esse autor, o Manuel Filho, ele tem diversos livros, principalmente pela Editora do Brasil, então ele também é um desses, assim,
expert em livros paradidáticos e vendas de governo e sobre 1000 assuntos, mas é um texto muito simpático, esse do Maria Mudança, e eu gosto muito, porque tinha tudo para ser um livrinho desses, assim, legal, mas sei lá. Eu já fiz outros livros para a Editora do Brasil e tinha um pouco essa sensação, né? Aí o projeto gráfico é uma coisa meio... Você fala, bom, tudo bem, gostei, o texto é legal, bonitinho, mas, puxa, sei lá, sabe? Daí tem a firulinha no número de página, daí tem a ondinha colorida, não sei onde, sabe? Uma coisa que você fala meio, putz, que coisa. E esse não, deu certo, foi uma coisa que eu acho redondo, eu acho super redondinho, eu acho o texto bonitinho, eu acho o produto bonitinho, não é nada extravagante, não é nada demais, não tem nenhuma grande epopeia, mas ficou legal, ficou bonito, ficou elegante, ficou, sabe? O projeto deu tudo, deu um puta charme pro livro, deu um baita charme pro livro. Eu acho que isso, assim, e acho que isso teve absolutamente 100% a ver com o fato de, desde o zero, desde o tratamento do texto no Word, eu e o Celso pensamos juntos, obviamente, eu falando do meu lado de ilustração e ele falando do lado do design gráfico, mas a gente, desde o texto do Word, da expectativa do autor que queria que tivesse espiral e que tivesse não sei o quê, a gente junto botou cada um a sua expertise ali e chegou nesse projeto junto. Então, eu acho que isso fez toda a diferença para a qualidade do livro. Assim, para um livro que poderia ser muito simplesinho, mas eu acho que ele é redondinho. Assim. Então, eu gosto muito desse livro, foi por isso que eu escolhi usar ele de exemplo. Assim. A troca com o autor, ela dificilmente acontece comigo. A editora, ela é o telefone entre as duas pontas. E várias vezes ela é o telefone entre o designer gráfico e eu. É bem confuso. Assim, a não ser que eu conheça pessoalmente o design, a pessoa que está fazendo o design gráfico, que algumas vezes acontece, e aí eu troco em paralelo, a gente troca em paralelo, porque se conhece, porque tem o telefone, porque tem os e-mails e troca e-mails, ou a editora ela concentra essa comunicação. E é bastante difícil, porque muitas vezes, às vezes acontece de ser fácil, de ser certeiro. Eu faço um desenho, mando para o autor aprovar, e o autor responde que, nossa, perfeito, incrível, parece que ela leu minha mente, que legal, segue em frente. E às vezes, não, vai e volta, porque o autor tem uma dúvida aqui, ou porque ele está inseguro ali, porque ele acha que não sei, e aí fica num ping-pong com a editora, aí passa para mim, daí eu refaço de acordo com a editora, diz que o autor diz. Aí eu faço. Aí eu explico o que eu fiz, por que eu fiz, o meu ponto, não sei o quê, daí repassa para o autor. Aí o autor aceita, não aceita, não sei o quê, daí, então o autor disse que prefere. Então, essa troca é muito complicada, eu dificilmente falo com o autor, e eu acho isso ruim. Ao mesmo tempo, teve uma vez que o autor me procurou em paralelo. Ele queria me dar dicas, ele queria uma série de coisas, e aí eu entendi por que a editora barra o autor. Porque o autor não é do campo gráfico, nem do design gráfico, nem da ilustração. E muitas vezes, dependendo de quem é esse autor, se é o primeiro livro, se é um autor mais jovem, ele está muito excitado. É a grande menina dos olhos. Então, às vezes, é uma coisa que o autor, se ele acha que ele tem que decidir, ele acha que ele tem que dizer que, meu Deus, ele tem que ser assim, tem que ser assado, mas eu não sei essa cor, isso. Então, na hora... E assim, tudo bem, o autor, no caso, ele nem passou nenhuma linha, não foi exatamente isso. Mas, de fato, eu entendi a ansiedade do autor por ser o primeiro livro e tudo mais, e uma inexperiência do meio, do sistema todo, não sei o quê. Eu entendi por que a editora bloqueia o autor. Então, eu não falo com o autor. Nesse caso, é uma pena, mas não falo. Nesse caso específico, foi isso. A gente aprovou tudo com a editora. A gente mal falava com o autor, mal sabia do autor. O que a gente soube foi que ele fazia questão que tivesse
em algum momento, pelo menos, inversão de ordem de leitura. Então, foi isso. A cena de ponta cabeça, eu e o Celso, a gente absolutamente achava que não fazia sentido, que invertia o texto, que invertia, ficava de ponta cabeça, parecia erro de impressão. Ele não abriu mão, então ficou assim, claro, a gente fez ficar assim e tudo mais. Mas, em geral, eu achei que ele gostou. No lançamento, quando ainda existia vida e lançamento, ele foi super gentil. Ele falou que tinha ficado super feliz, e que o livro tinha ficado lindo, e que ele tinha adorado a Maria que eu tinha desenhado, e que ele tinha adorado as soluções, e foi super simpático com o Celso. Ou seja, no fundo, a gente ficou assim, meio nessa resposta fria, mas ele adorou. Então, assim, na hora que encontrou para lançar o livro, e daí foi pessoalmente, foi lá prestigiar e não sei o quê, ele foi super simpático, ele disse que adorou e tal. Então, foi uma coisa positiva. E, às vezes, esse feedback positivo, a editora repassa também, e fala, olha, o autor adorou, a autora adorou, nossa, gostou muito dessa solução que você deu, e não sei o quê. Então, às vezes, mas é sempre a editora que faz essa ponte. Pelo menos comigo, é sempre a editora que faz a ponte. Sou. Você sabe que eu sou, sim. É louco, porque é isso, né? Eu sempre desenhei, eu sempre gostei de desenhar, mas isso para mim sempre foi uma coisa muito natural, muito, sei lá, eu desenho, gosto de desenhar, X. E eu queria ser designer. A arquitetura mesmo, construção, no fundo eu fiz, mas nunca foi exatamente aonde brilhou o meu olho. Mas o desenho de objetos, desenho de móveis, desenho industrial, digamos assim, sim, eu achava que, putz, era isso. E eu não era feliz, não fui feliz. Eu tive um sócio, eu trabalhei e tal, e eu não consegui, tinha um negócio ali que eu não conseguia, no meio, na mão de obra, sei lá, era assim, e era sempre uma coisa que eu me sentia frustrada, assim. A ilustração, quando caiu essa ficha para mim, ela me trouxe um pouco aquela coisa bem boba, né, de amar o que você faz, e daí se você ama o seu trabalho, o que você faz, você não trabalha nenhum dia. É mentira. Porque se você tem que trabalhar, você tem que trabalhar em coisas que você não necessariamente gosta ou não necessariamente acha tão legal. Então, assim, eu não tenho um perfil de ilustração, de ilustradora, de projetos próprios e só livros. Eu faço muita coisa que aparece. E eu faço muita coisa para fechar o mês, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, eu faço coisas muito glamourosas, bonitas, bem acabadas, interessantes, e faço um monte de coisa, qualquer coisa. Para revista qualquer coisa, para matéria qualquer coisa, para, sei lá, faço. Porque é trabalho. E toda vez que eu faço, e tudo que eu faço, aí entra nessa parte. Só que assim, na hora, o cliente pode ser chato, o desenho pode ser bobo, o objetivo do desenho pode ser supérfluo. Mas quando eu estou desenhando, sentada desenhando, eu adoro. Eu entro no desenho, eu penso nos personagens, eu me divirto, eu faço histórias na minha cabeça do que eu estou desenhando, que não tem nada a ver, eu coloco uns detalhes que tem a ver, uma piada interna para mim mesma. Enfim, eu gosto. Então, foram raríssimos os clientes ou pessoas com quem eu... Cliente, né? Porque daí acaba voltando várias vezes. Porque é um trabalho só, tudo bem, mas teve situações em que eu tive clientes, né? Revistas que eu fazia toda a edição durante 3 anos, 4 anos, todo mês e tal. Aí chegou um momento que eu tinha... Aí era assim, não tinha prazer no desenho. No trabalho. Chegava e falava assim, não acredito que eu tenho que fazer isso e tal. Mas, em geral, eu sempre tô bem fazendo, assim, o desenho em si. Aí o que acontece um pouco na outra parte, que é o físico da coisa, porque daí, assim, é um desenho à mão, né? Chega a você escrever, copia a enciclopédia à mão. Sei lá, chega uma hora que a mão tá doendo, que o ombro tá doendo. Então, assim, tem uma parte física da história que também é um pouco complicada às vezes. Mas, assim, a resposta é assim, sim, sou, e fico feliz
de poder ter essa possibilidade de trabalho. Fico feliz de ter achado esse espaço, de ter conseguido formar um nome, uma carreira, um espaço de trabalho em que eu tenha trabalho, as pessoas sabem do meu trabalho, me chamam para continuar trabalhando, e eu consigo viver a minha vida 100% com o que eu ganho ilustrando, porque é isso que é. A minha vida funciona a partir do que eu ganho no meu trabalho de ilustração. Simples assim, eu não tenho nenhuma outra fonte de renda que não seja o meu trabalho de ilustração. Então, eu fico muito feliz de conseguir viver a minha vida com o trabalho de ilustração, que no fundo é isso. Na hora que eu sento, eu olho ali para a tela, para o papel, porque daí depende do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo no computador, se eu estou fazendo na mão e tal. É como se o mundo sumisse e eu gosto, eu fico pirando, assim, eu fico tipo, desenhando mesmo, tipo, funciona nesse sentido mesmo, tipo, quase uma terapia louca, assim, uma terapia que me paga, sei lá. Então, eu acho que tem uma coisa que daí, assim, tem uma coisa do mundo, né, que eu acho que o mercado ali acaba sendo fechado, então eu não acho que qualquer pessoa consegue entrar em qualquer mercado, infelizmente. Hoje em dia, eu realmente acho que Instagram, principalmente Instagram, onde você consegue se expor e ganhar visibilidade, independente de você já estar trabalhando ou não estar trabalhando, se você já tem o livro ou não, eu acho que isso mudou. Eu não, sei lá, eu comecei a trabalhar 15 anos atrás, não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem nada do gênero. Então, assim, eu só podia começar a trabalhar se alguém começasse a me dar trabalho. Né? Não tinha como mostrar meu trabalho se ninguém me contratasse. E eu acho que isso mudou um pouco. Mas, ainda assim, os nichos, as pessoas são muito as mesmas. Existe uma panela, as panelas, pelo menos assim, São Paulo eu sei que é uma panela. Então, se você não consegue muito acessar nessa panela, é difícil. Aí eu acho que tem uma coisa que é assim, tem tipos de ilustração, tem tipos de ilustradores e tem mercados diferentes. Você pode ser um ilustrador que propõe muitos livros, e você não está sendo contratado, você traz a sua proposta de livro, você pode ser uma pessoa com uma produção grande, e aí você vai tentar viver, emplacar os seus livros a partir de direito autoral, de plano de leitura, de grupo, de assinatura de livrinho, e aí você tem todo um outro caminho, você tem que ter vários livros publicados, você tem que emplacar isso em plano de governo, em venda grande, em clube de leitura, senão também você não ganha, e aí você tem essa possibilidade. Você pode ser uma pessoa que trabalha para um mercado mais publicitário mesmo. Você pode ter um tipo de desenho, um tipo de ilustração que funciona para publicidade, animação, personagem de produto, enfim. E isso eu não trabalho com isso. Assim, acabo nunca fazendo nada desse gênero, daí também nunca me chamam, então não tenho nada nessa área. Mas eu sei que, sei lá, conheço outros ilustradores que fazia personagem para o Kinder Ovo, personagem por Nescau, enfim, aí você tem contrato com a Nestlé, você tem contrato com, entendeu, com a GC Lever, entendeu? E aí você muda de patamar. Eu acho que o que funciona no meu caso, especificamente, eu faço muitas coisas diferentes. Eu tenho um leque de possibilidade de atuação no mercado com ilustração que é grande. Eu posso ir desde uma coisa mais careta, técnica, para o Instituto Butantan, para pesquisadora, sei lá o quê, até a revista de ensaios do Instituto Moreira Salles, que é super cabeçuda e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu consigo, porque meu desenho não é sempre o mesmo, eu consigo fazer um desenho mais assim, mais assado, mais realista, menos realista, mais sério, mais infantil. Então, como eu consigo fazer isso, eu consigo ter várias possibilidades de trabalho, e aí eu vou juntando, porque cada uma dessas paga um tipo de valor, e paga, então eu vou somando e tudo isso aqui. Agora que eu me aproximei dos livros, aí tem a coisa que aí são coisas mais perenes, que vendem, que pagam direitos autorais, que existem por mais tempo. Então, são contratos que se renovam e que são vendidos para outros países, se for o caso, e que entram em plano de leitura do governo, em clube de leitura, para assinatura, enfim. Aí você faz um trabalho que ele, de repente, vai pingando direito autoral ao longo de muito tempo e tal. Mas eu acho que tem várias
E aí é isso. E para eu ser isso, eu também já engoli muito sapo. Eu também já fiz muito desenho que eu considero feio. Eu já fiz muita coisa que eu não ponho no portfólio. Enfim, trabalho, né? Assim, é um pouco isso. Você pode fazer só filé mignon, mas eu acho difícil você só ganhar no filé mignon. Eu acho que em algum momento você vai estar comendo carne dura mesmo, roendo osso, e é isso aí, entendeu? Então, na ilustração isso também acontece.